Inclusive, para o pessoal que está assistindo, né? Existe mapa bom e mapa ruim? Nossa, isso é uma ótima pergunta. E você sabe que tem gente que pergunta isso, né? Eu vejo, inclusive, numerólogos às vezes falando: poxa, você precisa mudar o seu nome, ou você nasceu na data errada. Tem umas coisas assim. O seu nome, ele é perfeito, a data que você nasceu é perfeita, e o seu mapa é sempre o seu propósito, o que você veio fazer aqui. Então não tem mapa bom, não tem mapa ruim. Só que o que que acontece? Os números, Fael, eles são energia. E todos eles oscilam. Então todos eles têm um lado positivo da harmonia e o lado desarmônico da sombra. E aí, se você, por exemplo, está vivendo uma vida empurrando decisões, numa zona de conforto, infeliz, com medo, isso faz com que você vibre o lado sombra. E aí você vai ter perda, em vez de ter conquista, alegria, você tem perdas. Então todos os mapas são bons. O que importa é cada um entender a sua missão e viver aquilo de uma forma positiva. A pessoa pega, então, de repente, um mapa, só que não está aproveitando, por exemplo, as predisposições, aquilo que é favorável para ela, e ela, aí, entre aspas, ela pode considerar esse termo, né, que você falou que não existe, mas a pessoa pode falar, não é, minha numerologia não é boa, meu nome não é legal. Não, perfeito, é exatamente isso. Então, os mapas têm sim lá um dom, um talento, essas características positivas, que é onde você deve estimular mais as suas atitudes, onde isso deve te ajudar a tomar as decisões, por exemplo. Então, pessoas que têm mais liderança precisam se colocar com essa autoridade. Mas o que que acontece? No nosso período de formação, principalmente até os 7 anos, mas até os 14, isso é muito importante. O ambiente que a gente vive vai determinar muito em como a gente vai desenvolver esse nosso mapa, os nossos números. Então, poxa, como que seu pai está vivendo? Que tipo de influência que ele está te dando? Você recebeu carinho, recebeu amor, recebeu acolhimento? Soube dividir? Teus pais tinham tolerância ou eles eram totalmente impacientes? Às vezes pais mais ausentes. E aí, para proteção, a criança vai criando ali, né, as armas dela para se proteger. Por exemplo, uma criança que precisa de muito acolhimento, eventualmente ela tinha um pai, uma mãe mais agressiva. Ela sente tanto e aquilo machuca demais. Aí ela precisa, né, se blindar. Então ela começa a colocar uma armadura racional de dureza para não acessar esse emocional. E aí ela fica no negativo, porque ela é uma pessoa extremamente emotiva. Só que ao longo da vida adulta, tudo isso que a gente viveu lá para trás tem um peso, né, uma importância fundamental. Então, tá aqui um recado para os pais, né? Como a gente vive, isso influencia muito também os nossos filhos. Eu acho super importante isso, porque todo mundo tem mesmo que não tenha tido um pai, uma mãe, fica uma referência de algo, ou da ausência, ou da presença. Às vezes a presença pode ser até pior, né, do que a ausência, em determinados casos, se a presença for muito agressiva, muito impactante, né? E é super importante falar sobre isso, né? É fundamental. Então, assim, você falou, às vezes, muitas vezes, aparece no mapa de alguém um desafio com o pai e com mãe. E aí talvez seja previsto ou já sabido que aquela relação vai trazer testes para a pessoa. E muitas vezes a gente aprende pelo oposto. Então, por exemplo, tive um pai agressivo autoritário, só que na minha vida eu vou ser um pai diferente. Eu não vou repetir o que eu tive. E aí a pessoa faz o oposto. Ou seja, o pai ensinou de certa forma. Aquilo veio como um aprendizado. A criança, né, o adolescente, ele foi desenvolvendo e fez diferente na vida dele. Então, principalmente quando a gente fala de pai e mãe, são figuras ali fundamentais. E às vezes, quando não tem a figura de pai, de mãe, às vezes tem uma figura feminina, tem uma outra figura masculina que chega na vida, né, daquela criança, seja um padrasto, seja um avô, uma avó, ou até às vezes um professor de escola, professor de judô, sabe coisa assim? Que vão ser sim uma referência para né, para aquela criança no desenvolvimento dela. E o que ela absorve ali é fundamental e vai moldando. É muito legal falar isso, porque a gente até conversou numa outra vez, né? Tecnicamente, quem vai escolher o nome da criança não vai ser a própria criança, aqui no nosso mundo aqui, né? Uhum. Então a primeira decisão já vem ou do pai ou da mãe, né? Porque vai ter que registrar a criança com o nome, né? Esse é um outro tema muito bom. Por quê?
no fundo, é a própria alma, o próprio ser ali, espírito, que vai sim tomar a decisão, escolher qual vai ser o projeto de vida dele, o que ele veio fazer aqui nesse mundo, nessa jornada. Os nomes vêm por intuição para os pais, Fael. Existe algo maior que arquiteta tudo isso para que seja perfeito. Então tem infinitas histórias aí de nome, tem nomes que tem, né, 2 L's, Y, toda uma combinação ali diferente, que você fala, nossa, mas por que esse nome é desse jeito? E a numerologia explica, porque cada letra tem um número atribuído a ela, e o nome vai trazer, nome completo, tá? Nome completo, nome de solteira, é fundamental. Se você mudou o nome, seu pai colocou sobrenome quando você tinha 2 anos de idade, não importa, vale o primeiro. A Primeiro primeira registro. materialização do nome. E isso daí, às vezes, que nem você falou, existe todo um coletivo, né? Existem períodos, né, que nomes ficam mais em evidência do que outros, né? Então, por exemplo, anos 80 tinha uma leva de nomes que você vê assim, né, que é a minha faixa etária aí, né? Que eu vejo que na chamada da escola tinham tipo 5 de cada Sim, exemplar sim. ali, né? São nomes muito intuídos, vamos dizer A própria assim. Carolina, né? Nome muito comum lá na minha época, hoje em dia tem pouquíssima. Né, tem muito menos do que tinha. Hoje tem nomes muito populares, assim. Só que o que vale, na verdade, é o nome completo. Então, o sobrenome entra aqui nessa equação também. E aí os pais, às vezes, ficam na dúvida também, poxa, não sabe se colocam um sobrenome, se coloca 2, se colocam 3, como é que vai fazer aquela combinação? Às vezes tem um D, Oliveira, põe o D, não põe o D. Então, tudo isso entra nessa equação dessa intuição. Então, os pais ficam nesse, né, pensando, e de repente alguém fala, nossa, vai ser assim. E tem que confiar. É impressionante, eu atendendo, né, mapas diariamente há tanto tempo, não é possível, como eu me surpreendo, Fael, da perfeição da numerologia. É o que é. A gente está falando de técnica, de número, de cálculo, de algo racional. A pessoa se identifica, não tem como ela não se identificar. Então existe algo realmente maior que cuida para que isso aconteça assim, com perfeição. Mas a gente entrar mais nessa questão de ano, né, de vibração, de cálculos, então, para o pessoal que está em casa, às vezes se perguntando, mas eu tenho vontade, não gosto do meu nome, vamos dizer, a pessoa também, às vezes escolheu lá, né, no intuitivo, agora não gosta mais. Quero mudar minha missão, não gostei desse número, deixa eu trocar. Aí, então, o impacto, para que muita gente tenha essa pilha, né, o impacto seria muito pouco, então, no caso. Na verdade, assim, existe sim análise de nome artístico, de assinatura. Então, por exemplo, vou casar. Poxa, quero colocar o nome do meu marido. Isso vai impactar como? Que interferência que isso vai ter? Tá? O que é mais harmônico? Ou até para potencializar o teu negócio. Existe essa análise. Isso a gente faz. Só que o teu bem-estar, o teu dinheiro, o teu sucesso, ele vem daquele mapa de origem. Ele vem do seu nome, ele vem da data que você nasceu. E ali sim que está o teu projeto. Porque qual que é o conceito da numerologia? O seu mapa é um projeto de vida que você fez para você mesmo antes de você nascer. Que tem a sua personalidade, que tem a sua jornada, que tem seus aprendizados e seus desafios. E quando você entra em contato com o seu mapa, é como se fosse relembrar, refrescar sua memória de algo que você mesmo planejou. E quando você sabe disso, você tem o teu guia, você tem um mapa, você tem um GPS, você tem uma bússola. E você sabe por que caminho você precisa ir. Porque a gente muitas vezes, né, pega aquela estrada mais curva, estrada de terra, que tem uns buracos, e a gente sai da nossa rota. Isso faz com que às vezes a gente precise de mais esforço, a gente cansa mais, porque você não está, né, naquela rua clara, transparente, que tem o teu norte. Então essa é a beleza da numerologia, você se reconhecer, é você voltar para quem você é na tua origem, entender que sim, você passou por várias situações, você pode ter passado por um monte de aprendizado, um monte de desafio na sua vida que foram difíceis, sofreu, enfim, mas te trouxeram até hoje, em quem você é hoje. E hoje, adultos, responsáveis, maduros, a gente tem que assumir isso também, sair de qualquer posição de vitimismo, por exemplo, e tomar daqui para frente, o que eu quero fazer? Tudo bem, tive um pai agressivo. Tudo bem, tive um relacionamento abusivo. Mas hoje eu tô aqui. Eu quero repetir esse padrão? Porque se a gente não se trabalha,
É muito comum que venha mais uma pessoa e vai te trazer exatamente aquilo que você ainda não cuidou e curou dentro de você. Você que está aí sabe que números são importantes. Tudo tem número. Então, coloca o likezinho para deixar um número cravado aqui, escreve o teu comentário e seja mais um inscrito. Aumente o número de inscritos aqui porque você ganha, porque você recebe mais conteúdos em primeira mão, principalmente de convidadas como a Carol Graber, que está aqui novamente. E nós estamos vivenciando, né, um universo de números, né, algoritmos, inteligência artificial, contas, cálculos. As pessoas estão, acho que, mais ávidas por saber em relação aos números, né? Universo matemático, né? Olha, muita gente começou a ver mais recentemente números iguais. Acho que é uma coisa que tem chamado bastante atenção. Na minha opinião, isso são pessoas mais despertas, mais atentas, porque os números, eles são formas do universo de se comunicar com a gente. E quanto mais atento você tá, mais você começa a ver. E você começa a pipocar, tanto números, sincronicidades em geral, que pode ser, às vezes, alguma pessoa vai te dar um livro que é exatamente aquilo que você precisava ler naquele momento, ou você sonha com alguém, a pessoa te liga, sabe aquelas, né? O acaso, que não é tão acaso assim? E os números são uma grande forma dessa comunicação acontecer também. Então, se você está vendo números iguais, olha, não é acaso, tem algo aí para você. E isso eu acho que é interessante, porque tem muita gente que não é assim uma coisa que pouca gente tem falado. Às vezes as pessoas têm um número específico até. Eu, muitas vezes, tenho com 1111. Eu olho no relógio 1111. Uhum. Então, tem pessoas que falam assim, que vê 10 e 10, mas eu acho que fica marcado, né? Porque você pensa em olhar para o relógio e tem aquele número diferente, né? Então, mas olha só, vamos falar de Fael, então, nesse momento. É muito maravilhoso o que acontece, porque o 11, ele é o seu número principal, ele é o seu caminho de destino. Então, o que acontece? Quando as pessoas veem o 1111, isso é um número que muita gente vê, é um chamado espiritual, ponto final. Presta atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, no teu guia, no seu mestre, no seu mentor. Tem aí uma mensagem para você. Talvez você deva meditar mais, fazer mais orações, ter mais momentos seus e confiar muito na sua intuição. Isso vale para todo mundo. Só que quando você, especificamente, por causa do seu mapa pessoal, vê o número 11, é um chamado para sua missão. É o universo falando, olha só, vai por esse caminho. Você, inclusive, fez o meu mapa, aí depois a gente pode dar uma olhadinha, que o pessoal é curioso. Uma refrescada, né? Uma refrescada. É isso aí, para ver como é que você tá, teu ano pessoal, que momento que você vai viver aqui em 2026 também. Tem todas essas informações aqui, Fael.